Maravilha. Professor Isaías, a palavra está com o senhor. Muito bom dia aos participantes desse grupo de trabalho sobre tributação internacional. O NEF, Núcleo de Estudos Fiscais da Fundação Getúlio Vargas, conduz uma série de pesquisas acadêmicas baseadas em temas de direito e de tributação, e esse é um grupo importante que aborda aspectos da tributação internacional. Esses serviços, esses trabalhos, essas pesquisas serão publicadas nos órgãos próprios, nos journals e como livros, e é um trabalho em andamento, trabalho aberto, onde o público é informado de todo o progresso e convidados enriquecem esse trabalho e também são convidados a contribuir dentro da sua área de especialização. Hoje temos a honra de receber o Dr. Vitor Polizelli, que vai nos tratar de aspectos relacionados à tributação, a tratados de dupla tributação. E é bem oportuno essa conversa, porque nós estamos numa encruzilhada do direito tributário internacional, com as novas iniciativas do G7, G20. Então, há um impacto grande sobre a cooperação tributária internacional que se materializa através desses tratados. Portanto, Paulo, a palavra com você. Então, hoje, obrigado, professor Isaías. É um prazer inenarrável ter aqui o Vitor Polizelli. O Vitor, além de um amigo, é uma das figuras mais importantes na área de direito tributário e tributário internacional aqui no Brasil. Ele é doutor e mestre pela USP. Fez contabilidade também, né, Vitor? Então, é engraçado que eu fiz letras. Quando alguém vira para mim, eu não gosto de advogado. Não, mas eu sou licenciado em letras. O Vitor pode falar que é contador. Vitor também é professor no IBDT e dá aula em diversas outras universidades e publicou recentemente um trabalho espetacular no IBFD, juntamente com o Luiz Flávio Neto, comentando os tratados internacionais para evitar a dupla tributação assinados pelo Brasil. E como o Brasil vem modificando essas políticas de confecção de tratados, nada mais apropriado que trazer o mais recente trabalho e um dos mais profundos já publicados internacionalmente sobre esses tratados brasileiros. Vitor, a gente veio para te ouvir, não para me ouvir, então a palavra está com você. Obrigado, Paulo, e agradeço ao professor Isaías e aos colegas pela oportunidade de compartilhar alguns pensamentos e provocações aqui. Também estou muito ansioso para ouvir os comentários de vocês com relação a novas disposições dos tratados brasileiros e agradeço ao Paulo pela lembrança, pelas palavras. Eu também admiro muito o seu trabalho, Paulo. Paulo tem um livro publicado que me ajudou bastante, ajudou a mim e ao Luiz Flávio bastante quando nós estávamos diante de grandes dilemas e enigmas que alguns tratados brasileiros apresentam. Imagino que nossas posições podem apresentar algumas divergências. Eu já até comentei com o Paulo que a gente precisava fazer mais vezes encontros para discussões de tratados brasileiros. Tem muita coisa interessante para ser explorada e, como o professor disse, essa iniciativa do GV de reunir pesquisadores e proporcionar a publicação de estudos a respeito desse material é bastante rica e deve ser enaltecido. Isso é muito bom para expandir o conhecimento e melhorar a prática dos tratados brasileiros. Bom, assim como lá no caso do IBFD, que a proposta era ousada, para quem tiver contato com o trabalho, vocês vão perceber que ele é bastante denso e curto. A proposta lá era que tinha que escrever sobre todos os tratados brasileiros em 20 páginas. E no final ficou com 60, 70 páginas. Eu vou também tentar, aqui com vocês, falar em 20 minutos. Talvez extrapole um pouquinho. Eu vou falar meio rápido, selecionei alguns temas. E o que eu gostaria depois é de, daí, com vocês, voltar a
determinados pontos que vocês entendam interessantes para a gente aprofundar as discussões. Eu preparei um PowerPoint, não sei se já está aberto. O Paulo, se puder abrir para eu fazer o screen sharing aqui, que daí eu consigo apresentar alguns slides que ajudam. Liberado. Legal. Vamos lá, então. Espero que já esteja aparecendo aí para vocês. Sim. Bacana, legal. Então, vamos lá. Quando a gente fala de novas políticas, né, dos tratados brasileiros, é sempre muito difícil de saber qual é exatamente a política, né? Nós tentamos fazer isso por um exame de frequência de determinadas cláusulas nos tratados, e vocês vão poder ver aqui no slide final, que tem uma visão geral sobre alguns pontos, que isso não é um exercício muito fácil, né? Ou seja, o Brasil tem aquilo que ele gosta de colocar nos tratados, muitas vezes pode não dar certo, pode não casar com a visão do outro país. Então, quando a gente fala de novas políticas aqui, eu estou tentando pensar alguns elementos que me parecem terem chegado para ficar e, de fato, parece ser algo que frequenta os tratados ou até os protocolos novos. É aí que né? eu vou... Bluetooth, deixa eu pôr. Tem algum som aberto aí. Eu selecionei aqui do lado esquerdo os tratados deste século, né, só para ter uma ideia de quais foram, e nós vamos focar bastante análise aqui nos tratados com Singapura, Suíça, Uruguai e Emirados Árabes. E também houve recentemente muito esforço, e tem acontecido um esforço de renegociação e de inclusão de cláusulas nos tratados pré-existentes. Então, aqui do lado direito são os protocolos que foram negociados recentemente. Eu vou focar bastante minha análise na Argentina e Suécia, que tem realmente coisas mais interessantes. Grande parte desses protocolos que estão listados aí, inclusive esse de Portugal, que até agora não foi ratificado, estão mais relacionados com a inserção da cláusula de troca de informações, que no final acabou sendo algo meio inócuo, né, ter essa cláusula nos tratados de dupla tributação, depois que a gente tem hoje um acordo multilateral com praticamente todos esses países, de modo que fica redundante colocar o artigo 26 nos tratados de dupla tributação com as mesmas regras ou até menos regras do que o acordo multilateral. Bom, legal, vamos lá. Obviamente que eu selecionei alguns assuntos, né? Tem muitos, e eu peguei aqui alguns que são os que me parecem mais interessantes e mais diferentes, e no final, como eu disse, eu vou fazer um resumo de algumas coisas que também são importantes. Bom, o primeiro aspecto que salta aos olhos, né? O Brasil começou a desenhar o artigo 1º de maneira diferente, seguindo a modificação no modelo da OCDE, que agora tem o artigo 1.2 e artigo 1.3. O Brasil, nos seus tratados, e eu seleciono ali Emirados Árabes, Singapura, Suíça, Uruguai e também o protocolo com a Suécia, ele combina esses dois artigos numa cláusula só, e então no 1.2 busca evitar uma situação de híbrido, né, um pagamento saindo do Brasil, por exemplo, ser pago por uma entidade transparente que não é considerada contribuinte do outro país. Então, esse 1.2 simplesmente só concede benefícios do tratado se a entidade transparente for considerada como contribuinte no outro país. O elemento que eu mais gosto, para falar a verdade, é o 1.3. Né? Ele diz ali na linguagem brasileira: em nenhum caso as disposições desse parágrafo serão interpretadas de modo a restringir o direito de um Estado contratante tributar os seus próprios residentes. Isso aqui é um dispositivo que resolveu se colocar dentro do modelo da OCDE, e ele é um dispositivo didático, vamos dizer assim, ele é redundante, ele não teria necessidade de existir, ele vem aí para reforçar uma ideia, que é uma ideia, às vezes, difícil de entender e pode gerar divergências, uma ideia de que a tributação na residência é a regra, e a tributação na fonte é a exceção. A tributação na fonte só é autorizada se tiver prevista no tratado. E se não tiver uma cláusula no tratado, não tem tributação na fonte, só tem tributação na residência. E muitas vezes essa tributação na residência ela não é explanada, não é explicada. Né? Tomando como exemplo o artigo 17 de artistas e desportistas, ele simplesmente fala da tributação na fonte, e ele não fala da tributação na residência, porque não precisa falar, está subentendido que vai ser sempre tributável na residência.
E é curioso que o Brasil tenha concordado em trazer essa cláusula, porque eu tenho a impressão, e aí eu me refiro ao primeiro bullet point ali, tá? Esse artigo 1.3, ele contraria o que eu imagino ser a visão brasileira, de que, na verdade, é ao contrário. A tributação na fonte é a regra, e a residência é a exceção. Eu tenho para mim que o Brasil vê de outro jeito. Aquilo que eu estava até agora descrevendo como sendo a regra dos tratados é a visão da OCDE. Eu tenho para mim que o Brasil pensa assim: se não está previsto no tratado que a residência vai tributar, eu posso tributar, né? Isso fica muito claro no parecer normativo COSIT 3 de 95 e muitas soluções de consulta que envolvem expatriados. Esse parecer normativo está errado e as soluções de consulta estão erradas, porque elas continuam insistindo que uma fonte de pagamento no Brasil deve reter na fonte um pagamento para um sujeito que está morando fora do Brasil há mais de anos, um empregado deslocado, né? E essa conclusão do parecer normativo contraria frontalmente o artigo 15. O caso Falcão também é um exemplo disso, e é o contrário, inclusive, o caso Falcão, né? No caso Falcão, o STJ disse: não tem tributação na residência, porque não está previsto no artigo 17 tributação na residência. É um argumento até meio tolo, né? Mas, enfim, é um argumento literal. Não está previsto tributação na residência, logo não tem tributação na residência. E o artigo 1.3 vem aqui confirmar que, olha, aplicando para o caso Falcão, né? O fato do artigo 17 não falar que a residência pode tributar não significa que a residência não pode tributar. É claro que a residência pode tributar. O artigo 1.3 diz isso, né? E, mais recentemente, uma solução COSIT 184 de 18, no Tratado Brasil-França, traz de volta, né, aquela questão que a gente tinha com o ato declaratório normativo 1 de 2000, dizendo que, acho que é um pagamento de uma taxa de filiação, qualquer coisa do gênero, assim, um pagamento meio diferente, né, esquisito, e por ser um pagamento diferente, não enquadrável em nenhuma regra do tratado, vem o Brasil, então, vem a COSIT dizer, olha, não tendo nenhuma cláusula no tratado na qual eu possa enquadrar, vai ter tributação na fonte. E não é assim que o modelo OCDE foi pensado. Não havendo nenhuma cláusula na qual você possa enquadrar, não há tributação na fonte, e sim tributação na residência. Enfim, acho uma cláusula curiosa, porque contraria essa visão do Brasil. O bullet point 2 e 3 ali. O bullet point 2 é para poder só explicar também algumas coisas que os comentários da OCDE trazem, ou seja, esse artigo 1.3, ele confirma a possibilidade de utilização de regras de CFC, que é um tema muito caro para a gente no Brasil, né? Ou seja, autoriza a utilização de regras de CFC, claro, com todas as preocupações de eliminar a dupla tributação. E autoriza o uso de regras de transfer pricing e tributação, portanto, em grandezas maiores do que o arm's length principle. É claro que devendo se respeitar a questão do ajuste correspondente. É curioso que esse 1.3, ele deveria ter, se você vê ali a versão em inglês, ali em cima, ele deveria ter umas referências ao artigo 7, ao artigo 9.2, ao artigo 19, especialmente ao artigo 23, e o Brasil não está adotando esta parte final na sua redação, o que espero não vai causar nenhum problema, por exemplo, e meu bullet point 3 ali a exclusão dessa parte final, ela é meio injustificável. Talvez o Brasil não quisesse fazer uma referência ao artigo 9.2, mas poderia fazer referência ao artigo 23, ou seja, para poder assegurar que a residência vai tributar, mas sempre vai dar direito a crédito, né? Talvez seja uma referência dispensável, né? E a sua ausência, na minha visão, vai ser inócua, mas espero que isso realmente se confirme desta forma. Deixa eu passar aqui para o assunto preferido e mais inovador, né, dos tratados, serviços técnicos. Bom, agora tem o tal do artigo 12A. O tratado com os Emirados Árabes é um que contém a alíquota de 15%, e o que é muito alinhado com os demais tratados, a maior parte dos tratados que nós temos, né? Mas, no caso da Argentina e Suécia, o protocolo da Suécia ainda não foi ratificado, a alíquota para royalties, entre aspas, né, royalties, tracinho, serviços técnicos, é de 10%, assim como nos tratados de Singapura, Suíça e Uruguai. O R ali é para dizer que, em alguns desses casos, ou seja, na Singapura, Suíça e Uruguai é 10%, tanto no 12A quanto no artigo de royalties, né? Esses tratados, quando trazem alíquotas novas assim, a gente sempre fica pensando em cláusula de nação mais favorecida. Daqui a pouco eu vou falar de uma delas ali.
Bom, vamos lá. Para poder falar um pouquinho do artigo 12A. A definição de serviços técnicos. Você vê ali que ele envolve serviços de natureza gerencial, técnica e de consultoria. E tem umas exceções nos itens A, B e C. Serviços técnicos. O que é serviço técnico? É a mesma coisa do artigo 14. Os comentários da ONU deixam isso muito claro. O artigo 12A, em seu conteúdo, é muito parecido com o artigo 14. Talvez até menos do que o artigo 14, porque o artigo A tem as exceções do item A, B e C. O artigo 14 não tem exceções de natureza definitória, vamos dizer assim, né? Ele é um artigo 14, mas sem a questão da base fixa. Ou seja, eu tenho para mim que o artigo 12A, na verdade, é o artigo 14.2c do modelo da ONU de 1980. O modelo da ONU de 1980 tinha essa cláusula, hoje não tem mais. Se você olhar no modelo da ONU atual, só tem o 14.2a e b, que é base fixa e 183 dias. Ele não tem mais o item C. Mas o Brasil ama o item C, né? Vários tratados brasileiros, lá no artigo 14, simplesmente falam serviços técnicos pagos por uma fonte brasileira. Simplesmente pagos a partir do Brasil. Não precisa de base fixa, não precisa de 183 dias. Então, o Brasil já tinha o artigo 12A em muitos tratados, assumindo, como o Vitor está falando aqui, que o 12A nada mais é do que o 14.2c. É exatamente a mesma coisa. A própria ONU confirma que existe um potencial overlapping entre o 12A e o 14, e o 12A, vamos dizer assim, ele cobre os primeiros 183 dias e o 14 cobre a partir do 100º, 84º dia daí em diante, porque o conteúdo é exatamente o mesmo. O que é serviços gerenciais? Serviços gerenciais é serviço de pessoas que auxiliam na administração da empresa. Se for empregado, cai no 15, se for diretores, cai no 16, e se for uma empresa contratada para fazer o serviço de administração, daí cai no 12A. E serviço de consultoria? O serviço de consultoria não significa nada, é a mesma coisa que serviços técnicos e gerenciais. A ONU, estou reproduzindo aqui o que os comentários da ONU, que são riquíssimos, falam a respeito do assunto. Então, o 12A é muito diferente para o Brasil? Não, na verdade, já fazia parte da nossa prática, né? Via artigo 14. E veja, eu insisto no artigo 14, porque eu acho o artigo 14 muito mais poderoso do que a estratégia brasileira de usar artigo 12 com protocolo, né? Dizer serviço técnico associado à ROIT. Porque o artigo 14 pega serviço que não envolve transferência de tecnologia, né? Quando a gente fala de serviço técnico dentro do 12, tem toda aquela argumentação de dizer que só faz sentido o serviço técnico que ensina alguma coisa, né? Mas o serviço técnico do artigo 14 não tem isso. Alguns casos problemáticos que já são comentados no próprio modelo da ONU com relação ao artigo 12A. A questão de reembolso de despesas. Reembolso de despesas pode fazer parte da base de cálculo do imposto de renda na fonte, razão pela qual, diz a ONU, os países contratantes devem fazer uma previsão expressa para falar de reembolso de despesa, para dizer se entra ou se não entra. O Brasil não fez isso em nenhum tratado, de modo que reembolso de despesas potencialmente entra na base da retenção, e a ONU diz, se for para entrar na base da retenção, tem que dosar a alíquota, não pode botar uma alíquota muito grande, porque daí fica um negócio absurdo, né? Eles não sugerem nada, mas eu realmente sinto que 15%, 10% com reembolso de despesas dentro pode ser algo meio exagerado e não era isso que tinha sido pensado. Então, enfim, vai ser um tema potencialmente problemático mesmo. E os comentários da ONU também citam outras situações ali para dizer que pagamento por acesso à base de dados não está coberto. O que estaria coberto seria a criação de uma base de dados customizada. Pagamento de prêmios de seguro não está coberto pelo 12A. O que estaria coberto seria a elaboração de um contrato de seguro, por exemplo, né? O serviço mesmo. Serviços bancários rotineiros não são serviços técnicos do 12A. Sempre aqueles exemplos que eu estou dando ali, a situação da esquerda não está coberta, a situação da direita está coberta. O que mais? Alguns tratados, esses novos principalmente, né, quando tem o 12A, eles continuam colocando alguns serviços no 12, mas eles deixam claro que são só os serviços de show-how, né, os serviços de transferência de tecnologia, que eles chamam, então, de assistência técnica. Ou seja, o 12 ficará com alguns serviços ainda dentro do seu escopo, especialmente aqueles de assistência técnica. No caso do Uruguai, e aí é difícil definir qual é a política brasileira, né? A assistência técnica não está no 12, está no 12A. Eu estou chamando de 12A, mas
na convenção, né, no acordo com o Brasil e o Uruguai, na prática é o artigo 13, o novo artigo 13. E o caso da Argentina não vale a pena nem a gente talvez gastar muito tempo com ele aqui, ele é super complexo, ele tem uma redação circular entre o 12 e 14, que a depender da maneira como você lê, você pode até chegar à conclusão de que criou-se uma lacuna, porque tem cláusulas, uma anulando a outra, uma fala que é tudo para estar no 12, mas o 12 continua remetendo ao 14, então ficou meio confuso. Será que a existência do 12 exige uma revisão do ADI 5 de 2014? Lembrando que o ADI fala, vejo 12, vejo 14, se não forem 12 nem 14, aí sim eu aceito o 7. Né? Agora tem que falar do 12A, como é que se a árvore de decisões nesses novos tratados. Né? E aplicação de cláusulas de nação mais favorecida? Caberia? Nós temos o acordo com Israel e México, ambos dizendo que se o serviço técnico for excluído do artigo 12, tem que excluir também do artigo 12 desses tratados. O Brasil acabou de excluir os serviços técnicos do artigo 12, no caso dos Emirados Árabes. Isso faz com que serviços técnicos não sejam mais tributáveis nos casos de Israel e México. A redação das cláusulas de nação mais favorecida é sempre bastante confusa, né? E esses dois tratados aqui não são diferentes. A redação com o México, por exemplo, é muito exótica e sempre, enfim, parece que quando vão fazer a cláusula de nação mais favorecida, eles escrevem meio rápido, assim, não dá tempo de revisar e fica sempre um texto esquisito. Isso não só na prática brasileira, mas na de outros países também. Mas, enfim, e aqui eu quero deixar em aberta a discussão, porque eu mesmo tenho bastante dúvidas sobre essas perguntas que eu estou fazendo aqui, se o tratado com os Emirados impacta em alguma medida o tratado com México e Israel. E os serviços digitais, que agora tem o tal do artigo 12b, que a ONU acabou de aprovar numa reunião em abril, e cuja redação é conhecida e provavelmente vai integrar o novo modelo da ONU quando for editado. Esses serviços digitais são considerados serviços técnicos, né? Não existe definição de serviços, a ONU deixa isso muito claro, não está assim firme que serviço tem que envolver uma pessoa, não tem que envolver uma pessoa, mas eu fico com a impressão que esse 12b foi criado por causa disso, ou seja, como não está claro a definição de serviço, pode ser que se pensasse que serviço sempre envolve um ser humano, então resolveram criar um artigo para serviços que não envolvem seres humanos. E esse artigo 12b, então, ele se dirige a serviços digitais automatizados, né? E obviamente que gera uma sobreposição do 12A com o 12b. Coisas que estariam incluídas no 12b. Veja que esse artigo não está nos tratados. Eu estou trazendo aqui para fazer o raciocínio que é o seguinte: se esses serviços que eu estou listando ali agora como exemplos fazem parte do coração do 12b, então significa que eles não estão incluídos no 12A, né? Ou seja, pagamento por serviços digitais cairia no artigo 7. Tanto nos tratados que já existem, quanto nos tratados novos, porque os tratados novos, embora tenham trazido o 12A, esse 12A ele não cobre esse tipo de atividade. O Brasil tem o 12B brasileiro, né? O 12B brasileiro até agora só vingou no tratado com o Brasil e a Argentina. A Argentina também tem na legislação interna um negócio meio parecido, então deu match, né? Daí deu certo, nós concordamos em fazer. Talvez com os outros países não deu muito certo, e a gente sabe de negociações de tratado em andamento, muitos de nós aqui trabalhamos em situações específicas aí, o Brasil tenta sempre emplacar a questão dos serviços, e pode ser que esteja até tentando emplacar o 12B, mas a gente sabe que esse é um tema bastante polêmico com alguns países aí. O que mais? Eu gosto bastante do 12A5, acho que aqui tem bastante food for thought, dizem, né? Tem muita coisa para a gente pensar e tentar aprender e entender qual que é a lógica. E porque ele é o primeiro dispositivo da Convenção Modelo que prevê direitos a benefícios do tratado para uma pessoa não residente e endereça a questão de retenção na fonte a partir de um pagamento feito por um estabelecimento permanente. Pode parecer um tema super exótico para a gente, mas
Na prática atual, o Brasil hoje em dia, faz muito tempo, na verdade, né? Mas o Brasil hoje em dia ficou muito mais fácil abrir filial no Brasil. Eu tenho visto uma proliferação de abertura de filiais, não só de banco, mas de empresas normais. E o estrangeiro gosta muito de abrir filial em vez de abrir uma subsidiária. Então, esse tema de estabelecimento permanente vai, na prática, acabar começando a ser importante. Já tive experiência prática com isso e as perguntas são complexas, né? Se a filial faz um pagamento de dividendo, de serviço, de royalty, de juros, vai ter retenção, não vai? É um tema que para a gente não está muito bem desenhado. Eu vou trazer aqui uma ilustração para ajudar a ler ali o artigo 13.5, e a ideia aqui é a seguinte: imagina uma empresa dos Estados Unidos que tem uma filial no Brasil e essa filial vai fazer um pagamento, e aí pega a minha setinha da esquerda, vai fazer um pagamento para Singapura. Se uma filial de uma empresa dos Estados Unidos faz um pagamento para Singapura, isso tem retenção na fonte? Já é uma boa pergunta, né? Mas digamos que tenha. Até porque qualquer pagamento, por regra, as pessoas já botam na cabeça que tem que ter retenção na fonte. Mas tendo retenção na fonte, cabe aplicar o Tratado Brasil-Singapura para fazer com que esta retenção, em vez de 15, que seria a regra geral, em vez de 15 seja 10, veja que a filial não é tecnicamente um residente brasileiro, ela não se qualifica para fins do Tratado Brasil-Singapura, pelo menos dentro das regras gerais. Aí vem o artigo 13.5 e diz que uma regra de originação aqui, né, serão considerados provenientes do Brasil se o devedor for uma pessoa residente ou não, né? Então, o devedor é uma empresa dos Estados Unidos, quem está fazendo o pagamento é uma empresa dos Estados Unidos, se esse pagamento couber ao Brasil, ou seja, se essa despesa for dedutível na apuração do lucro da filial, essa filial pode usar o Tratado Brasil-Singapura numa situação de triangulação que é bastante interessante e cada vez mais acho que a nossa prática profissional e dos bancos principalmente deve começar a olhar para esse tipo de situação, de situações triangulares, eu me refiro, que podem realmente gerar benefícios de tratado. Quando a gente for falar de artigo 29, eu falo mais uma vez aqui de situações triangulares, que eu acho que cada vez mais são um campo profícuo de estudos e dedicação nossa aí, que é importante ser mais desenvolvida. Então, vamos lá. Novo artigo 29. O artigo 29 é o de acesso a benefícios do tratado, né? Eu acho que eu já estou me estendendo aqui, mas eu juro que eu vou fazer rápido. Alguns tratados já tinham uma formação incipiente disso, né? Umas regras meio esparsas. O Tratado México, Chile, Israel e Turquia tem alguma coisa, já talvez inspirada na prática dos Estados Unidos, né? E a gente sabe que o artigo 29 ele foi bastante decorrente do modelo dos Estados Unidos. Bom, sei que agora os tratados brasileiros, os 4 novos, e também o protocolo com a Suécia, e também o protocolo com a Argentina, trouxeram determinadas coisas interessantes. Primeiro, o PPT, eu não vou me estender muito nesse, que eu acho super confuso, vou falar dos demais aqui. Em muitos casos, inclusive Israel, Venezuela, Rússia, África do Sul, né, tratados antigos já traziam isso, o teste da propriedade, o ownership test, ou seja, o tratado só é aplicável se a empresa da África do Sul for detida por residentes na África do Sul. Não é para ficar fazendo interposição de empresas nos países para fazer canalização, né, e se aproveitar dos benefícios do tratado. Combinado, muitas vezes, né, o teste da propriedade com o teste da atividade empresarial ativa. Assim, obviamente que uma empresa da África do Sul, detida por pessoas residentes em Maurício, sei lá, mas sendo uma empresa operativa, né, ela vai se qualificar para benefícios do tratado, ou seja, essa segunda parte aqui, ela acaba anulando a primeira parte, né? E as referências que eu estou fazendo aqui dos itens dos artigos são referências ao modelo, tá? Não são referências aos artigos específicos, até porque todos esses tratados que estão colocados aí, as bandeirinhas, cada um tem um número diferente. De todo modo, eu tenho para mim que a ausência do teste de erosão da base, a ausência do Base Erosion Test, pode gerar oportunidades de triangulação de pagamentos dedutíveis, né? Ou seja, acho que só no tratado com os Emirados que colocaram esse teste da erosão da base, nos demais não há.
eu posso perfeitamente colocar, ou me utilizar de empresas do grupo operativas, né, em países contratados para poder fazer canalização de pagamentos e se beneficiar de tratados brasileiros que tenham alíquotas reduzidas numa situação na qual, por exemplo, um pagamento para Singapura gere uma retenção de 10%, e esse pagamento sendo depois canalizado de Singapura para a China, vai ter também o seu benefício lá. Quando eu fazendo pagamento direto do Brasil para a China, eu não teria os 10%. Então, essa repasse, né, de pagamentos é algo que o teste da erosão da base quer evitar, e o Brasil adotou isso só no tratado com os Emirados. O Brasil ele usa PPT sempre, e aí os outros, as Specific LOBs do 29, ele captura algumas coisas, mas não todas. Está difícil de saber qual que é realmente a intenção do Brasil dentro do 29. Bom, tem o teste do benefício derivativo, que eu estou ressaltando ali alguns em vermelho, né, os pontos que são importantes. Ou seja, o benefício derivativo é assim: a empresa direta não é beneficiária, ela não atende aos testes, mas ela é detida por pessoas, principalmente pessoas em outros países, que são considerados beneficiários equivalentes. O que é beneficiários equivalentes? É quando esta pessoa no outro país, eu estou trazendo aqui um exemplo, e o exemplo envolve royalties, né? Ou seja, pagamento do Brasil para Singapura para uma empresa que não se qualifica, leva a gente a olhar para a dona dessa empresa. Se a dona dessa empresa é uma empresa da Coreia, e essa empresa da Coreia se qualifica, por exemplo, porque ela é uma empresa com ações em bolsa, e o que se qualifica, né? O pagamento de royalties para Singapura é 10%. O pagamento de royalties para a Coreia do Sul também é 10%. Então, eu não vou negar o benefício do Tratado Brasil-Singapura, porque se eu estivesse pagando direto para a Coreia, também seria 10%, então tudo bem, né? Ou seja, veja, de novo, a necessidade de olhar para a situação triangular. Imagina você indo ao banco tentando fazer esse pagamento e explicando para o banco o Tratado Brasil-Singapura mais Tratado Brasil-Coreia, é a questão do beneficiário equivalente. Isso é algo que nossa prática não está preparada para isso, deve enfrentar resistência, e por isso até que eu ressalto mais uma vez a necessidade de se produzir materiais e conteúdo em torno dessa matéria para que a nossa prática melhore. Bom, o Brasil também, e aí última palavra, depois dessa daqui tem o último slide e eu encerro. O Brasil também tem inserido uma cláusula no artigo 29 que é totalmente diferente do modelo da OCDE. Essa cláusula não existe no modelo da OCDE. Eu tenho para mim, nas pesquisas que a gente fez para produzir o material do IBFD, que a origem dessa cláusula foi o Tratado África do Sul e Suécia. A Suécia tem essa cláusula na sua prática, e ela, quando fez um tratado com a África do Sul, inseriu isso no tratado, e daí o Brasil, quando fez tratado com a África do Sul, viu aquilo, gostou e começou a usar. Essa cláusula está dizendo que benefícios existentes ou que sejam criados para gerar tributação menor de atividades de transporte marítimo, bancárias, né, o A, B e C ali, não geram benefícios de tratados. Ou seja, se o outro país tiver benefícios nessas áreas e esse benefício representar uma tributação inferior a 60% da tributação normal, aquelas empresas específicas não terão benefícios. Não sei por que o Brasil resolveu encrencar justamente com essas atividades, né? E o A, B e C ali, ele é sempre o mesmo, e é sempre o mesmo na prática da Suécia também, então não sei exatamente qual a razão de se preocupar com isso, mas virou frequente. Todos aqueles tratados cujas bandeiras estão ali têm essa cláusula. E, por fim, só para trazer aqui alguns pontos, estou sempre comparando os mesmos 6 tratados, tá? Protocolo com a Argentina, protocolo com a Suécia e os 4 novos. Então, onde não tem a bandeirinha é porque aquela questão não aparece. Então, por exemplo, estabelecimento permanente de serviços. Apareceu de novo no tratado com o Uruguai e com Singapura, né? O único outro caso que a gente tem é com a China. Não dá para dizer que faz parte da política brasileira, né? Que a gente só tem 3 tratados com isso, e dos novos, menos de 50% tiveram, né? E ajuste de preço de transferência via MEP, tratado com a Suíça menciona especificamente, e nos demais, para dizer a verdade, a falta de uma menção expressa não significa que não possa ser feito, lembrando que
o artigo 9.2, hoje em dia, ele existe em todos os tratados brasileiros, mesmo não existindo na prática, porque a gente concordou com uma parte dos comentários que fala sobre isso, de modo que daria para fazer ajuste correspondente, mesmo não tendo menção expressa. Não é só no caso da Suíça. Muita modificação, né, e aceitação das regras novas de estabelecimento permanente, as novas redações do 5.4, 5.5, 5.6. O artigo 14.2c, ele deixou de existir, né? A explicação é óbvia, porque agora nós temos o artigo 12A, que é, na verdade, a mesma coisa, e até menos coisa, e naturalmente, que matching credits é algo que já não frequenta a nossa prática há muito tempo. Bom, eu tenho certeza que eu acho que me expandi um pouco mais aqui do que era necessário. Quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de trocar ideia com vocês aqui. Muito obrigado, Vitor. Nossa, foi muito rica, efetivamente, sua exposição. Eu acho que você trouxe pontos de debate que levariam, acho que, um ano para a gente discutir tudo aqui. Ainda mais porque são coisas muito novas, né? Mas eu, pelo menos, anotei um monte de coisa aqui, mas eu queria passar para os meus colegas aqui para fazerem colocações e também fazerem as perguntas pertinentes. Já tem uma mãozinha levantada ali do Michel. Michel, por favor. Eu levanto a mão porque se deixar fica meio caótico, né? Porque eu acho que está todo mundo com bastante questão. Como você apontou, Paulo, acho que até a gente não está com o cérebro preparado para acomodar esse mundo de informações que o Vitor nos traz a essa hora da manhã, né? Precisaria tomar mais umas 2 xícaras de café para começar a entender aqui tudo. Vitor, eu também não estou tão chique quanto o Paulo, mas eu também fiz algumas anotações aqui numa folha de papel meio solta, porque, enfim, não tenho o prestígio do Paulo e a organização dele. Mas, no começo, logo nos primeiros slides, você fala tributação na residência, parece que a regra nas operações internacionais é a residência, mas o Brasil tem uma visão oposta, que adota como a fonte, isso pode ser um problema, se criticou algumas soluções de consulta, só que hoje a gente tem um commitment to a minimum global tax, quer dizer, como que essa premissa ainda é verdadeira, ainda posso afirmar que a residência é a regra, ou a gente está invertendo o paradigma e a partir de então a regra vai ser a fonte como a perspectiva e em seguida a residência vai tributar, ou isso é uma confusão minha, porque na verdade não estou tributando a fonte, eu só estou querendo garantir a residência, que essa questão ainda é muito nova e a gente ainda não teve tempo de absorver o que está sendo proposto, né? E inclusive nessa tela você fala que o artigo 1.3 permite que as regras de CFC e TP, se falou expressamente, elas permitam uma arrecadação maior do que o Arm's Length Principle. E eu não entendi muito bem como que isso seria na prática, porque, afinal de contas, ele só está falando que eu posso tributar a minha contraparte, e aí o meu residente, quase como uma regra anti-elisiva em complemento ao artigo 29. E eu não entendi muito bem o que isso impacta, eu poder abusar do tratado ou eu ter regras mais severas em relação ao princípio arm's length. Eu realmente não compreendi muito bem essa parte. Voltando a esse minimum global tax, né? Se a gente vê na mídia, o G7 chegou a um acordo global, 15%, 20%, não sei quanto é a alíquota, mas em mais de uma tela você coloca ali alíquotas de 10%, 15%. E aí a minha pergunta seria, isso seria afetado? Os acordos de bitributação existentes seriam afetados por esse minimum commitment, por esse global commitment? Porque isso aí também ainda está meio incerto, né? Como que isso vai afetar esses acordos se a gente vai precisar passar por uma nova fase de revisão. Você falou ainda do overlap entre o 12A e o 14.2C da UN, né? A gente precisa realmente de
um cérebro alemão para ver que, olha, isso aqui vocês estão comparando e você está falando da mesma coisa. E aí você fala, o 12A cobriria os primeiros 183 dias e o 14.2C cobriria os demais períodos. Ou seja, qualquer hipótese, a gente sempre vai ter tributação na fonte. Daí a pergunta seria, o 12A ele vai ter 15% sobre o bruto e o 14, a princípio, seria sobre o líquido. Então, não seria o ideal já a gente tentar se colocar dentro do 14 para uma forma de tentar se planejar, ou fazendo o cálculo aos 15% no bruto está melhor? Eu acho que isso é improvável, né? Mas tudo bem. E aí, até nesse ponto, você trouxe questões muito interessantes, e uma que me ocorreu como que fica a tributação do software depois da DI 1945? A gente vai ter uma alteração da qualificação do software? Vai ser serviço técnico? Vai estar no 12A? Não vai? E partindo aí, até estou falando super rápido, várias questões, enfim, não é uma banca de mestrado e doutorado, você não precisa responder todas, tá? Mas é só para compartilhar as dúvidas. E que você falou também da cláusula de nação mais favorecida de Israel e México, que aí você fala, eu tirei do 12, eu vou tirar de Israel e México também, e aí aqui só uma opinião, me parece que teria que ser feita a interpretação teleológica para saber, eu tenho uma tributação mais favorecida ou não quando eu coloco no 12A, e não me parece que é o caso, me parece que é o mesmo tratamento, então ainda que eu ative, eu alteraria, não me parece o caso, né? Então não sei se não seria que se teria efetivamente sido ativadas essas cláusulas. Passando para o 12B, você trouxe uma lista muito interessante de serviços que praticamente são os serviços que hoje a gente encontra na maioria das regras do Digital Service Tax. Se a gente analisa... então, a pergunta que eu faço o 12B seria um indício de que as Digital Service Tax estariam dentro do artigo 2º, estariam cobertos pelo tratado, ou não? Ou seriam, caso esses serviços tivessem sido tributados pelo imposto de rendas, eu já teria uma previsão específica de repartição de competências, né? Porque eu acho que, me parece que aqui claramente são os serviços da Digital Service Tax, não vejo... não consigo ver de forma diferente. Então, me parece que a gente pode trabalhar isso como um indício de, olha, você pode querer chamar de Digital Service Tax, mas isso é um imposto de renda travestido, então não me venha querer fugir aqui as regras do tratado. E, por fim, só para pontuar, do artigo 29, você trouxe do teste de equivalência, que, confesso, não tinha me chamado tanta atenção, e aí você trouxe o 29.4, se eu não me engano, que fala que se eu não tiver... se eu tiver uma equivalência, eu poderia... ou qualquer outro acordo internacional. E a pergunta que o advogado faz, isso estar expresso aqui significa dizer que, em outro caso eu desconsidere a empresa intermediária, caso eu desconsidere alguma parte da estrutura, eu não poderia aplicar o tratado subjacente? Eu acho que o caso Eagle, ele chama a atenção disso, né? Que no final você tinha na ponta a Argentina, você fala, tudo bem, você está me desconsiderando o intermediário, mas e o tratado com a Argentina? Ele não vai ser aplicado? E isso aqui, estando expresso aqui, significa que o Brasil acertou no caso Eagle 2, quando ele não aplicou o caso da Argentina, porque não tinha uma previsão dessa linha? Ou isso aqui ele é só expletivo, né? Ele só está acrescentando uma obviedade. Seriam basicamente os meus comentários, enfim, louco para ouvir os seus comentários e os demais colegas. Márcio quer falar também? Depois ok. Dominar também. Porque é bom, acho que a minha pergunta, o meu comentário toca um pouco em um dos pontos do Michel. No seu slide número 4, quando você fala do artigo 12A, né, e propõe ou questiona a revisão do ADI número 5 de 2014. Eu só queria voltar a esse ponto, porque talvez eu tenha perdido, por que essa dúvida quanto à revisão do ADI,
né? Porque o ADI coloca a questão da tributação dos royalties, né, em três possibilidades, né? Ou vai tributar na forma do artigo 12, ou vai tributar na forma do artigo 7º, que é lucro das empresas, e aí não tem retenção na fonte, ou na forma do 14 ou 15 de profissões independentes, né? E aí a questão, o que muda é se vai haver retenção na fonte no Brasil, na hora de remeter esse rendimento ao exterior. Se for o caso de tributar na forma do 12, sim. Ou se não vai haver retenção na fonte no Brasil, na hora de remeter para o exterior, se for o caso de tributar na forma do artigo 7º, não, né? Não há retenção. Mas aí eu queria que você explicasse por que esses três novos tratados, né, dos Emirados Árabes, Suíça e de Singapura, que contêm esse 12A, ensejariam a revogação ou revisão do ADI 5, uma vez que os outros tratados continuam. E o que tem feito se observa se há a disposição expressa no protocolo, né? Que é o que o ADI diz. Quando tem disposição expressa no protocolo que os royalties serão tributados na forma do artigo 12, se tributa no artigo 12. Se não tiver o protocolo expresso, então se tributa na forma do 7 ou do 14. Seria o caso de revisar o ADI ou de se revisar aos poucos, acho que são só 5 tratados, né, que não tem o protocolo, e se fazer o protocolo explicitando isso? Essa é a minha pergunta ou comentário. Felipe? Tudo bom? Obrigado pela super exposição. Acho que foi difícil também já concentrar nesses temas, comparando tudo que foi abordado no trabalho que vocês prepararam. Eu tenho acho que uns dois comentários. Até uma das coisas que eu ia levantar também era essa questão dessa minimum tax do G7, daí tem o G20, daí tem o comentário que o G24 publicou também, reclamando de tudo. Então, eu acho que isso é um tema importante. E também nessa questão da política mesmo, eu acabo vendo o Brasil como estando numa parte meio adolescente, que está saindo dos anos 70, com matching credit, com tudo, e estão assumindo uma postura mais, vamos dizer assim, mais séria, mais adulta, mas, por outro lado, não querem se comprometer tanto com uma interpretação dinâmica. E para ter nessa fase adolescente, daí querem colocar as Most Favored Nation clauses, que acaba gerando essa série de dúvidas, até pela inclusão ou remoção de artigos baseado na inovação, seja tecnológica, que vai gerar uma necessidade de uma atenção e de um tratamento diferenciado, e não só pela remoção de um artigo por causa de política, né? E um outro comentário que eu queria colocar é em relação no seu slide 7, que até o Michel comentou do Eagle e do Eagle 2, eu acho engraçado que tem uma série de casos já, inclusive na América Latina, do beneficiário efetivo fantasma, né? Que tenta se aplicar uma cláusula de beneficiário efetivo mesmo quando não está isso previsto no tratado, né? Então eu quero ver se a gente vai conseguir fazer também o teste do benefício derivativo fantasma, se mesmo não tendo essa cláusula em tratados anteriores, a gente vai conseguir justificar essa aplicação aí perante os fiscos internacionais, né, domésticos de jurisdições diferenciadas aí. Obrigado. Legal. Vitor, já que ninguém levantou a mão aqui, eu vou deixar as minhas aqui. Embora eu tenha várias, eu sei que a grande maioria acabou, inclusive sua apresentação ela foi muito delicada nesse ponto, que não vou dizer reviravolta, mas uma postura mais transparente do governo brasileiro em relação à tributação de serviços em geral. Porque, para mim, tributação na fonte não é pecado. Para mim, tributação na fonte não é errado, desde que seja combinado, né? Então, a forma como o Brasil passou a adotar, olha, eu vou tributar serviço, ponto.
está aqui minha proposta. Isso, para mim, já é louvável, né? Tudo que é combinado, efetivamente, a gente sai dessa obscuridade que existia até então do governo brasileiro e passa a ter um governo muito mais proativo em manter as relações entre os países da maneira mais harmônica possível. As minhas perguntas são as seguintes. O artigo 14, ele perdeu aquela relevância que ele tinha nos outros acordos brasileiros, né? Ele retirou mesmo aquele item que previa a tributação na fonte, quando a fonte do pagamento estava no Brasil, né? Então, até esses novos acordos que estão sendo renegociados ou negociados agora, a proposta do Brasil, ela não traz essa possibilidade, né? Quando a gente pega o acordo com Singapura, por exemplo, ele não tem também essa possibilidade. Você vê que agora o artigo 14 começa a ter a sua função que sempre deveria ter tido lá atrás, que seria uma parte do artigo 7. Outro ponto, a questão da tributação na fonte pelo artigo 12A, porque nada dentro de uma redação legislativa, e aqui não deixa de ser, porque acaba virando também lei no Estado brasileiro, ela é aleatória. O artigo é 12A. Ele não é 13, ele não é 11, ele é 12A. Ele está dentro do 12. Ele é um apêndice do 12. Na sua visão, mesmo com essa redação longa, mesmo com o modelo da ONU tendo discriminado o que seria, você acha que precisa ter um link com a transferência de tecnologia, ou ainda assim continua aquela visão brasileira de ser algo extremamente amplo? E aí, até nos acordos que estão sendo renegociados agora, uma proposta brasileira é que, independente do 12A, continua aquilo que você já falou, de incluir serviços técnicos no conceito de royalties. Então, não apenas tem o 12A, como ainda tem o protocolo. Eu queria só que você comentasse esses 3 links. O resto eu vou deixar de lado mesmo, porque você tem um monte de pergunta para responder, mas esse seria um ponto interessante que eu achei. Legal. Obrigado, Paulo. A gente deve fazer sessões, eu e você, depois para atualização tanto do seu livro quanto do nosso material lá. A gente tem bastante coisa para discutir junto aí. Legal, obrigado, gente, pelas perguntas. São dúvidas que naturalmente eu tenho também. Eu não quero ter a pretensão de dar a palavra final aqui. Acho que nós estamos entre amigos para poder ventilar as ideias, né? E esse negócio do Minimum Global Tax, o Michel e o Felipe comentaram, né? Eu sinceramente li bastante coisa essa semana que saiu do G7 e tal. Eu ainda não entendi muito bem do que nós estamos falando. Se é exatamente, né, Pillar 1, Pillar 2, me parece que sim, ou se é alguma coisa diferente, porque o Biden está com a reforma Made in America sendo cozinhada, né? E lá ele trouxe o tal dos... Os americanos são ótimos de sigla, né? O tal do, acho que SHIELD, para substituir o GILTI, mas é que é um GILTI, né, reformatado, a mesma coisa e tal. E esse GILTI nada mais e o SHIELD, né, nada mais é do que o CFC. O CFC brasileiro, clássico, né? O Brasil, como sempre, na vanguarda. O CFC brasileiro, o Subpart F Income, sempre foi uma cortina de fumaça, né? Recentemente, acho que desde a época do Obama, ou antes disso, sempre teve exemplos, né? Os Estados Unidos sempre teve um incentivo muito grande às suas empresas para que elas investam fora e não tributem os lucros nos Estados Unidos. Isso vem das décadas de 60, 70, 80 e tal, mas mais recentemente com o Subpart F Income, o tal do Look-Through Rules, que, se eu me lembro bem, foi criado no governo Obama e continua até hoje, foi prorrogado. Esse Look-Through Rules é um benefício que sempre tem prazo para acabar, mas eles sempre prorrogam. Me parece que a legislação do Covid lá
o Consolidated Act, qualquer coisa, prorrogaram até 2025, então continua valendo look-through rules, que na prática anula o CFC, ou seja, as empresas dos Estados Unidos não pagam imposto via CFC, mas elas pagam aquele pouquinho via GILTI, que o GILTI ele parece muito com o Pillar 1, ou esse papo que está sendo desenhado agora, né, de acima de 10%, que é uma rentabilidade esperada, tudo que tiver a mais vai ter uma tributação, que na reforma Trump eram uns 10%, e agora estão querendo subir para 15%, 18%, um pouco mais. E parece que é isso, o tal dos 15%. E uma parte que me agrada bastante, me parece que é uma tributação sobre lucro contábil. Na reforma Biden ele fala taxation on book income, o que é muito divertido, né? Porque os Estados Unidos é um país no qual o lucro contábil e lucro tributário são perfect strangers, não tem ligação, são realidades desvinculadas. Então, quando se fala tributação do lucro contábil, é uma inovação grande. Obviamente que acho que é lucro contábil das CFCs, né? Das empresas de fora. Lucro contábil conforme a contabilidade do país no qual elas estão, e por aí vai. Coisas muito parecidas com o que a gente tem aqui também. Me parece que é isso o tal do mínimo global tax. Ele afeta os tratados de dupla tributação, como é que fica o arranjo agora, né? Eu acho que, em alguma medida, talvez sim, mas assim, lembrando que o mínimo global tax, ou BEPS Section 1, ele está desenhado para o Pillar 1, né? Ele está desenhado para uma atividade específica, que são as empresas da economia digital. Esse é algo que eu aguardo ansiosamente também para saber a definição, né? Porque no Pillar 1, uma coisa que é bastante curiosa é que a indústria farmacêutica é considerada empresa dentro do escopo do Pillar 1. A indústria farmacêutica não é economia digital. Ela não é economia digital, mas ela é dependente de intangível, é fortemente baseada em intangível. Então, toda a indústria fortemente baseada em intangível está dentro dessa história aí. Isso vai gerar um desequilíbrio, alguma necessidade de mudança dos tratados. Eu acho que talvez, né? E aí nisso talvez venha uma força para esse movimento, que é um movimento que vem de um outro lado, né? Esse movimento dos países menos desenvolvidos de tributar na fonte. Talvez essas duas pontas se encontrem, né? Porque aí sim o amount, eu não lembro se é o B ou C, mas o amount que cabe aos países de mercado, e que fala-se de algo em torno de 6%, 7%, que seria o que caberia ao Brasil, né? Uma indústria farmacêutica brasileira que está simplesmente importando e revendendo medicamentos, por exemplo, teria de lucro no Brasil os seus 6%, 7%, que é o que hoje já se tem com base nas regras de preço de transferência, que seria o esperado, né? A regra de preço de transferência modelo OCDE. Então, seria o que cabe aqui ao Brasil. E aí a tributação de serviço, ela também vai ter que ser dosada nessa base, né? Ou seja, uma tributação de serviço de 10%, 15%. O Michel também falou disso aqui. Está certo essa alíquota não deveria ser menor, né? Eu até acho, para falar a verdade, que o amount, eu não sei se é o BI ou se o amount que cabe ao Brasil, né, deveria ser mais do que 6%, 7%, porque ainda que seja uma atividade de mera distribuição no Brasil, o risco país é diferente, dependendo do lugar onde está a distribuidora, né? Uma coisa é você colocar uma distribuidora na Alemanha, outra coisa é você colocar uma distribuidora no Brasil. Então, até acho que o amount que seja que cabe ao Brasil ou que cabe a qualquer país deve haver uma análise específica, e a análise essa que até tenho para mim que as regras de preço de transferência já estão acostumadas a lidar. Mas sinceramente, não sei se muda muito os tratados, porque se nós estamos falando de operações com mercadorias, eu estava insistindo aqui com medicamentos, nós não estamos falando de tributação na fonte e nós estamos falando de preço de transferência. Agora, se for algo que envolva serviço, daí realmente a gente entra na questão da cláusula de serviços, e pode ser que a implementação do Pillar 1 e Pillar 2 envolva mexer um pouco nas alíquotas dos países específicos. Aí acho que realmente isso tem um movimento de recaptura que precisa ser feito. O transfer pricing, além do arm's length, né, Michel? O Brasil faz isso. Quando você tem uma atividade no Brasil de compra e revenda, uma atividade simples, cuja margem deveria ser de 6%, o Brasil exige 15%. Não é que exige 15%, né? Ele dá lá os métodos, tal, e daí você não consegue aplicar nenhum método, você usa custo mais 15%, custo mais 15%, custo mais 15% está errado. Além do arm's length? Pode ser que seja, especialmente se o outro país achar que 15% está errado. E se o outro país achar que 15% está errado e exigir o ajuste, e for um país com tratado e tiver MEP, o Brasil vai ter que daí fazer o ajuste.
Agora, se o país não exigiu o ajuste, ou se não for um país contratado, ou, enfim, essencialmente, se não exigiu o ajuste, o Brasil pode tributar os seus residentes com uma regra de transfer price meio desarranjada, assim, que captura mais do que deveria capturar. Pelo menos isso é o que está dito lá nos comentários a esse artigo 1.3, ou seja, realmente é um exemplo concebível de tributação. Tributação do residente é uma área livre, né? Você pode forçar a mão, vamos dizer assim, pelo que está dito na explicação desse artigo 1.3. Eu só ia pontuar, Vitor, que você enfatizou muito o 1.3, mas é exatamente isso, o Brasil já faz isso. Por isso que eu não entendi muito bem por que você pontuou tão enfaticamente o 1.3, entendeu? Não, então, o Brasil faz isso com relação à CFC, né? Mas o caso Falcão, né, por exemplo, eu acho que o caso Falcão talvez seja o melhor exemplo. O Brasil abdicou da tributação. Não o Brasil Receita Federal, mas o STJ. O STJ disse não tem tributação na residência porque o tratado não fala isso. Como assim, né? Já que é futebol, né? Como assim, Arnaldo? É óbvio que pode tributar na residência, né? Então, essa questão de o que está implícito, né? Na OCDE está implícito tributação na residência. E acho até que o Brasil tem isso na cabeça, quando, né, você citou até o caso do Igor e tudo mais, com relação à CFC, eu acho que isso é muito claro. Mas em outros casos aí, esse pensamento não é seguido de maneira linear e correta. E um dos grandes erros, para mim, e erro esse que se perpetua há décadas, é o parecer normativo 3 de 95, que não entendeu o tratado, né? Não entendeu o artigo 15 e insiste na fonte onde não cabe fonte. E aí o 12A com o 14.2C, o Michel falou da sobreposição, né? Eu acho que tem sobre o 12A é igual ao 14.2C. Na verdade, ele é até menos que o 14.2C, porque ele tem umas exceções lá. O treinamento dado por uma instituição de ensino não é considerado serviço técnico. Quando esse treinamento, quando eu estava com o 14, era considerado serviço e tinha retenção, né? A sobreposição é com o 14.2b, dos 183 dias, fica mais claro nessa hipótese. O sujeito vem para cá, vai passar um ano. Os primeiros 182 dias ele não está no 14, digamos que o tratado só tem o 14.2a e 2b, 2a base fixa e 2b 183 dias. Durante os primeiros 182 dias, essa relação será tributada pelo 12a, e a partir do 180º ou 83º dia, o 14.2b meio que tomaria preferência. E aí é legal, Michel, você apontou um ponto que é interessante, porque a técnica de tributação é diferente, né? Quando eu estou no 14, no 14 do base fixa, né? Não sei, os 183 dias se daria para dizer que a tributação é pelo líquido. Nessa parte, eu confesso que eu tenho dúvida. Mas essa sobreposição, esse pulo de um artigo para o outro, se eu estou mudando o método, fica super esquisito e até manipulável, né? Porque você fala, não vou cobrar pelo serviço enquanto não passar 6 meses. E daí, né, como a aplicação do tratado às vezes está associada ao pagamento e não propriamente à competência, acabaria sendo possível de você pular de uma tributação bruta para uma alíquota facilmente. Diga lá, Felipe. Acho que fica mais divertido quando as pessoas interrompem mesmo. É que eu estava vendo, e uma coisa que a gente acaba não prestando muita atenção é na tradução, porque até a gente está preparando talvez publicar alguma coisa, e eu acabei pegando os artigos, os tratados em inglês, né? Porque precisa de maneira uniforme, senão você de repente vai ter 3 textos diferentes. E eu acabei de ver aqui que a tradução mesmo dessa cláusula de salvaguarda aqui está escrita de maneira diferente do que está no que você trouxe aqui no modelo brasileiro. Porque está lá, shall not affect taxation, e no Brasil está colocando lá, não serão interpretadas de modo a restringir, que não é a mesma coisa. Né? Eu não sei se está preparando para o tratado não apenas limitar ou impor uma limitação, mas incluir também a possibilidade de quando não existe num cenário doméstico a previsão de tributação de alguma coisa. Não sei, fico com o pé atrás aí também disso daí. A gente se pergunta por que resolveram fazer uma redação distinta, né? Realmente, isso a gente sabe muito bem que pode, numa interpretação literal, pode levar a resultados desastrosos, né? O software, o Michel pergunta da decisão da STF, né? Bom, primeiro que a tributação federal
eu acho que deveria estar alinhada com a tributação estadual e municipal, mas, pelo menos na prática da Receita Federal, eles acham que são mundos completamente distintos, né? Licenciamento de marca não paga PIS e COFINS porque não é serviço, e por aí vai. Aquilo que o ISS chama de serviço, a legislação federal não chama, e isso torna tudo mais complexo, né? Software vai ser serviço ou vai ser mercadoria? Acho que ainda vai continuar existindo a possibilidade de determinadas operações com coisas digitais serem tratadas como mercadoria, especialmente quando elas estão desenhadas para ser tratadas como mercadoria ou né, para ser para tocar num ponto bem tranquilo, numa relação B2C cross-border, que a Receita Federal concorda com software. Nós estamos lidando com uma situação de mercadoria. Numa relação B2B é onde fica mais complexo. De todo modo, e aí acho que entrando um pouco em algumas coisas que o Márcio, vou tocar no ponto do Márcio, que daí acho que é interessante aqui, a revisão do ADI, né? E tem uma história aí de que você não pode fazer interpretação de tratados paralelos, né? O tal do Parallel Treaty, isso aí é proibido e tal. Esse é um tema que eu confesso, eu tenho muita dificuldade de saber se não pode mesmo. Primeiro, por falta de apoio técnico, né? Não conheço muitos textos que exploram esse assunto com profundidade. Quem conhecer e puder comentar é interessante. E a prática, especialmente uma prática que afetou o Brasil, que é o Natexis Case da França, que negou um matching credit na França, porque com base no argumento de que, olha, o tratado com o Brasil, ele não foi muito claro com relação a esse assunto, mas o tratado da França com a Indonésia, nem lembro se era Indonésia, mas digamos que seja, o tratado da França com a Indonésia, por exemplo, ele trata do mesmo assunto e ele é mais específico. Então, como o do Brasil não é específico e o outro foi, quando a França quis ser específica, ela foi, aqui não foi, então não vou aplicar. Então, se eu posso fazer esse tipo de situação, e eu estou aqui claramente dizendo que eu nutro uma certa simpatia com o argumento e eu vejo ele sendo aplicado na prática, o artigo 12A, primeira coisa que me veio à cabeça é o Brasil desistiu, então, daquela estratégia de artigo 12 com protocolo. Essa estratégia de artigo 12 com protocolo não está dando certo no judiciário. É melhor o Brasil fazer um artigo 12A. Então, quando o Brasil fez o 12A, ele jogou a toalha, ele desistiu, ele está confirmando, né? Isso confirma que todos os tratados que têm artigo 12 com protocolo, exceto aqueles que têm um protocolo mais extenso, né? O caso do Peru, por exemplo, que fala qualquer tipo de consultoria, mas, assim, aqueles protocolos que usam uma linguagem clássica, serviços técnicos, informações transferidas, tal. Para todos esses casos que têm um protocolo mais simples, está claro que só cabe assistência técnica, só cabe show house, só cabe serviço de transferência de tecnologia, só cabe quando o alemão vem me ensinar a apertar o botão, e ele vem me ensinar a apertar o botão, ele não vem apertar o botão e eu fico vendo e de repente eu tento interpretar, né? É quando eu estou contratando um ensinamento. Então, o ADI, Márcio, eu tenho para mim que primeiro que ele é super forte na questão de protocolos. Na cabeça da Receita Federal tem protocolo, não importa o que está escrito no protocolo, é 12, e serviço com sem transferência de tecnologia. Então, acho que o 12A já ameniza isso, e estou fazendo parallel treaties, já falei, eu acho que caberia, dentro de um universo de colaboração e honestidade, né, e até olhando para a realidade da jurisprudência que está acontecendo, caberia a Receita Federal eventualmente até esclarecer que os protocolos lá específicos só cabem para serviço com transferência de tecnologia, porque se não fizer isso, nós vamos continuar brigando e vai ser esse contencioso de décadas aí que a gente está acostumado. E aí, além disso, o 12A e toda essa discussão que envolve o 12A, que acho que o Brasil está, mais uma vez, né, fortalecendo a posição da ONU, ele adotou um negócio igualzinho, não mexeu, né? Felipe, aqui, diferente do 1.3, eles não mexeram em nada, está igualzinho o texto. E tem muita discussão por trás disso. Tem o problema dos serviços mistos, né? Tem coisa digital, por exemplo, que uma parte vai estar no 12B, uma parte vai estar no 12A, essa necessidade de quebrar o negócio em dois, a própria ONU já fala. Então, essa complexidade que esse assunto envolve, se a gente tivesse uma Receita Federal séria, né, e que quisesse abertamente explicar os tratados, né, que nem os Estados Unidos que fazem um arquivo anexo com a explicação dos tratados, né?
vai lá e fala qual é o pensamento, né? Divulga exatamente qual que é a política, o que está se pensando, porque fica esse jogo velado, é difícil realmente de seguir adiante. Então, eu tenho para mim que assim, o ADI poderia virar uma árvore de decisão muito mais detalhada, explicativa, e mesmo com a redação que ele tem, a gente sabe que tem muito problema, né? Então, enfim, de todo modo, é bom lembrar que nós temos tratados com o artigo 14.2c, né? E o artigo 14.2c é qualquer serviço técnico sem transferência de tecnologia. Então, para os tratados que tem 14.2c, não tem nem conversa, né? Você pode até fazer o ADI de outro jeito, tal, mas aí ali 14.2c é muito mais poderoso do que o 12A. O Marcelo, obrigado. Comentário? Não, só estava ouvindo aí sua posição, sua visão. Obrigado. Tá bom. Que mais? O Most Favored Nation Clause do Israel e do México. O Michel sabe muito bem, né, que eu tô sendo exagerado aqui, eu sei disso, e eu estou querendo ser provocativo mesmo. A Dora Almeida, que é uma aluna nossa lá no IBDT, está pesquisando esse assunto, né? Eu comentei com ela que eu ia fazer essa provocação aqui, e ela disse, olha, mas quando você tem, assim, numa interpretação literal, uma cláusula de nação mais favorecida que foi ativada, né, que nem no caso do Israel e México, de fato, ele fala, se serviço técnico, se o escopo do artigo 12 for reduzido, vai ter que reduzir para mim também. E, de fato, isso aconteceu, né? Os Emirados tiraram os serviços técnicos do 12. Então, eu posso tirar serviço técnico do 12 em Israel e México? Ou eu deveria, e acho que é isso que o Michel estava fazendo a contraprovocação aqui, foi o que a Dora me comentou ontem, ela está estudando esse tema. Eu deveria fazer uma interpretação mais holística e geral, né? Assim, o Emirados tirou, mas tirou porque colocou o 12A. Então, se Israel e México eu for tirar e também for colocar, né, fantasmamente um 12A, vai chegar no mesmo ponto e pronto, né? Daí não muda. Os dois, Israel e México, já é 10% também. Então, na prática, não aconteceu nada, porque tirou, mas não tirou, mas pôs outra coisa. Então, acho que essa é realmente uma posição mais correta na interpretação dessas cláusulas que são complexas, mas eu não quero afastar a possibilidade de algum aventureiro querer defender isso e algum juiz sem muito pensamento dedicado, de repente falar, aconteceu isso mesmo, né? A gente está acostumado aí, as decisões muitas vezes acabam fazendo raciocínios muito simplistas. E de fato está escrito aí, então alguém desavisado poderia chegar nesse ponto, mas era uma provocação para compartilhar com vocês. O artigo 29.4 do Tratado Subjacente, o Michel e acho que o Felipe também falou disso, né? Do beneficiário fantasma. Esse negócio do beneficiário efetivo fantasma, Felipe, também envolve um pouco de parallel treaties, né? É você meio que trazer para a prática antiga a prática nova. E beneficiário efetivo ainda mais contaminado com a história dos comentários, né? Porque foi um tema que foi muito desenvolvido nos comentários em vez de ser desenvolvido na Convenção Modelo. Então, o que o Brasil acha disso? O Brasil, né, adere aos comentários? Eu tenho para mim, e vou aproveitar para falar desse ponto aqui, que o Brasil, Receita Federal, adere aos comentários. Por que adere aos comentários? Primeiro, porque sempre que muda o comentário, e isso é desde a década de 90, eles levantam a mão para falar isso não, isso sim, isso não, isso sim. Se eu fizer um estudo dos protocolos e reservas, e o caso do artigo 9.2 com o MEP é um exemplo clássico, né? Desde a década de 90, o CDE veio e falou, gente, não tem artigo 9.2 nos tratados, mesmo assim você tem que conceder, né, o ajuste correspondente via MEP. E colocou isso no comentário. O Brasil, desde então, levantou a mão e falou, de jeito nenhum, isso daí não gosto, né? E agora, recentemente, em 2017, abaixou a mão. Abaixou a mão por quê? Porque virou o minimum standard do BEPS. Então, o Brasil, desde 2017, deve aceitar artigo 9.2 com MEP. E isso ficou meio intuído, né? Você pode observar isso de algumas manifestações da Receita. Muito recentemente, no MEP Review Report de 2020, foi quando finalmente o Brasil escreveu isso com todas as letras e acho que hoje está tranquilo. Então, enfim... Vitor, Oi, desculpa. Não, só para você não mudar de assunto, porque esse assunto também é algo que é novidade. Tudo que é poucos anos é ainda novidade, né? Então, mas a minha visão sobre esse ponto é o Brasil
então, já que ele assumiu que não é mais uma restrição, por que não colocar o artigo, o parágrafo 2º no artigo 9? Por que não? Já que ele, na verdade, o Brasil ele é mais generoso em texto nos acordos. Aliás, tem texto nos acordos brasileiros que são totalmente insignificantes, porque já estão previstos em outros lugares. Por que não deixar colocar? Será que, mesmo o Brasil querendo mostrar para o mundo que ele aceita, não colocar seria também ficar com uma salvaguarda de não utilizar? Porque, na prática, isso não tem sido feito. Sim. Isso é verdade. Eu também acho um absurdo não colocar. E isso só dificulta, né? Porque fazer map é um negócio complexo, custa caro, né? Não é um negócio simples de botar de pé. Eu acho que Desculpa, manda lá, Felipe. Não, eu acho que é exatamente isso, que aquela tentativa de aderir ao que está o top standards de BEPS, de OCDE e tudo mais, mas sem querer fazer esse comprometimento de hard law, né? Porque daí você vai ver o que pode ser feito caso o Brasil, agora tudo bem, você falou, eu não estava sabendo, agora de 2020 teve essa revisão, né? Mas o que pode ser feito caso simplesmente por o Brasil ter baixado a mão? Daí, como que isso vai ser justificado? Como que isso vai ser explicado e aceito por um juiz aí no Brasil, né? Eu acho que isso falta um pouco de largar totalmente o osso para ter um comprometimento de hard law mesmo. Sim. Diga lá, Paulo. Tanto eu quanto o Felipe interrompendo, você ia fazer mais um comentário. Não, imagina. Porque a Receita Federal, ela publicou até um manual. Olha, eu tanto tirei minha posição quanto coloquei e publiquei como fazer. Ela colocou. Mas, na prática, isso não acontece, né? E a gente tem alguns outros entraves da própria legislação, e aí a administração fiscal, eu não vejo como ela não quer fazer, mas ela tem receio de fazer, e até com propriedade, né? Veja, por exemplo, a questão dos royalties, a limitação. A limitação dos royalties, ela não entra dentro das regras de transfer pricing brasileiras, assim com o nome transfer price, mas não deixa de ser regras de limitação, né? Embora seja muito mais amplo do que operações entre empresas do mesmo grupo, querendo ou não, é uma limitação de pagamentos. E regras de preço de transferência, não de limitação de pagamento, mas de limitação de dedutibilidade de pagamento. E as regras de preço de transferência vêm e fazem exatamente a mesma coisa. Como é que você vê também a aplicação do artigo 9º a partir dessa, né, baixada de vol do governo brasileiro na aplicação das regras de limitação de dedutibilidade de royalties? Você vê aplicáveis ou ainda assim temos um problema de aplicação? Sim, esse é um ponto interessante. Primeiro, eu de fato até já tentei em alguns casos, e a resposta que a gente obtém do fisco do outro país eu só entro no MEP com o Brasil se o Brasil aceitar arbitragem. Talvez eu tenha tido a infelicidade de lidar com países que têm arbitragem, e daí eles queriam arbitragem. Mas eu vejo de um relatório recente, não sei se foi o próprio Map Review Report ou algum relatório recente da OCDE, que tem um quadrinho que fala de arbitragem, e você vê que a arbitragem não é comum na maior parte dos países, são pouquíssimos países que têm. Então tem esse ponto, assim, o MEP ele precisa primeiro que os dois países concordem, né? Você tem que iniciar aqui e vai ser notificado lá, ou iniciar lá e começar aqui. Então, na prática, eu acabei até hoje não conseguindo fazer isso parar de pé. É claro que se tivesse um acordo com os Estados Unidos, o tema seria mais frequente, né? A questão dos ajustes aparece muito para as subsidiárias norte-americanas, porque lá nos Estados Unidos virou uma prática frequentíssima, e em muitos países europeus isso acontece também. A questão dos royalties é complicada, porque o ajuste do 9.2 ele é um ajuste para reduzir a tributação, ele é um downward adjustment, né, do lucro brasileiro. E aí você, ao eliminar a limitação,
você estaria fazendo essa dedução. Eu tenho para mim que isso é perfeitamente cabível, sim, viu, Paulo? Porque, assim, nós estamos falando de competência de tributar, né? O Brasil pode tributar aquele lucro com dedução de 5, ou deveria tributar um lucro com dedução de 10, né? Tá certo que o royalties não passa muito disso, né? Seria subir de 5 para 7, para 8. É raro situações de royalties de 20, né? Mas acho que seria factível, assim. Para dar um exemplo, no caso 3M, né, que foi com os Estados Unidos, no qual se discutiu essa questão. Se fosse um país com tratado, eu acho factível, sim, fazer isso. E acho que a Receita Federal até já tem competência, capacidade e até vontade de botar isso de pé, né? O Map Review Report, ele, de fato, acaba até forçando o país a mostrar serviço, a mostrar que está fazendo, e esse é um tema bastante caro. Então, sendo um downward adjustment, não sendo um upward adjustment, eu estava tentando lembrar, porque esse assunto também confuso, né? Sendo um downward adjustment, ele é possível, sim. Acho factível. Vale a pena tentar, e quero, enfim, sempre todo mundo que eu converso, eu pergunto se já fez e se não fez, então... para mim está bastante claro, e o Map Review Report, o último, deixou isso claro. Eu acho que a gente tem que começar a botar isso em prática e melhorar a nossa prática, né, ao botar isso em prática. Legal. Vitor, nós temos mais 2 minutos. Eu queria era te dar esses 2 minutos para você. Se você quiser fazer mais alguma colocação e desde já agradecer seu tempo, que é precioso. Eu acho que você trouxe muito mais dúvidas para as nossas cabeças, para a gente te convidar para vir mais uma vez aqui para a gente discuti-las, porque o debate é rico, seu trabalho, né, e do Luiz Flávio foi primoroso, e tem muitos pontos colocados ali que a gente não vê em nenhuma outra publicação ainda no Brasil. Então, isso é muito rico. E as suas colocações também sempre muito críticas em vista do que está sendo feito, né? E sempre prevendo impactos econômicos e jurídicos no que vem por vir, né? Então, muito bom ter sua presença aqui hoje. Obrigado, Paulo. Eu também foi certamente muito rico para mim essas questões. É importante que a gente crie esses grupos e se dedique, escreva. Se fosse para falar uma última coisa aqui, né, um campo riquíssimo e que eu acho que vale a pena a gente voltar a ele com enfoque específico, né? Podemos pegar o Tratado dos Emirados e pensar sobre ele. É o artigo 29. O artigo 29 é um campo novo para a gente, para os profissionais. Ninguém escreveu sobre isso e o Brasil está adotando lá determinadas regras, acho que talvez de maneira incompleta. Não tem produção acadêmica ainda importante no Brasil. Acho que e tem muito caso prático, né? A gente pode eleger casos práticos e trazer para discutir aqui, porque de fato vai gerar muita dúvida. E essas situações triangulares são dificílimas, bastante complexas, e é importante a gente colaborar, né, com a prática profissional, nos debruçando sobre elas, escrevendo, porque isso vai passar a ser importante e é algo perfeitamente aceitável. Não tem por que o Brasil não começar a olhar para o tratado subjacente, né, como o Michel disse, ilustrando com os casos do Eagle e tal. Nós não devemos ficar para trás nisso, não. É importante a gente contribuir com essa discussão. Quero agradecer mais uma vez aos colegas, é uma satisfação passar esses minutos aqui com vocês. Obrigado mais uma vez. Obrigado, gente. Então, está finalizado o evento, a nossa reunião. Eu vou parar a gravação aqui.